E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que vocês estejam bem, né? A gente vai ter mais uma aula nossa hoje de esporte e lazer, né? A gente já vem fazendo aí algumas aulas sobre o assunto e o conteúdo de lutas, né? A gente já conheceu aí algumas lutas como o judô, né, na nossa aula retrasada, o karatê na nossa aula passada e hoje a gente vai aprender sobre uma nova luta, certo? Então, parabéns a vocês que fizeram a atividade. Ficou ótimo, né? Ali algumas atividades. Eu vim analisando, algumas estou corrigindo até hoje, né? Porque algumas pessoas estão mandando hoje, agora, ao pouco. Aí eu vou fazendo ali, vou corrigindo. Mas parabéns a todos vocês aí que têm feito a nossa atividade, está trabalhando junto conosco nas aulas, né? E compartilhem o vídeo para os colegas, para o restante da turma. Se tem alguém que não está no grupo, avisa ali, certo? Porque a gente está encerrando o ano, né? Já passamos da metade de novembro, piscarmos os olhos aí já estamos no Natal encerrando o ano. Então a gente precisa definir, né, as nossas aulas, nossas notas, então que vocês possam estar cada dia fazendo essas atividades, certo? Então avisa aí o colega para ele participar das nossas aulas, porque senão final de ano vai ficar difícil, né? Quando for ali realizar aquela passagem de uma sala para outra ou de uma escola para outra, né, por conta das notas. Então hoje a gente vai ver uma luta bem interessante. Eu estou aqui com o outro celular só para me auxiliar. E eu vou colocar a imagem aqui, creio que vocês conheçam essa luta, certo? E ela é bem interessante, bem engraçada. Deixa eu ver aqui como é que vai focar. Aí, focou, certo? Então, ó, essa luta aqui é uma das lutas mais comentadas, sobre inusitadas, né? Porque ela é uma luta muito séria, porém que chama bastante atenção, né? Ela focou aqui, pronto. Então, chama muita atenção esse tipo de luta no nosso meio. Por quê? Porque é uma luta engraçada por conta das vestimentas dos lutadores, ó. Essa vestimenta deles aqui deixa a gente assim, poxa, por quê? Por que é necessário isso, né? Então, essa luta aqui, ela se chama de sumô. Não sei se vocês já viram falar aí sobre sobre o sumô, sobre a origem dele, por que ele é praticado dessa forma, né? Então, é interessante a vestimenta ali. A gente vai ver até que a vestimenta tem um nome e é bem interessante também. Então, o sumô é um esporte de luta competitiva, né? Ele é muito forte ali na Ásia, principalmente no Japão, em Hong Kong. É um esporte que ele chama atenção. Aqui a luta que chama atenção aqui nossa é o UFC, né? É a luta livre. Mas lá a luta que chama bastante atenção é o sumo, né? Ali no Japão e em Hong Kong. Então, ele é tratado como um esporte de forma competitiva, onde os dois lutadores lutam pelo objetivo de vencer aquela disputa ali, e não somente para se defender, mas sim por competição. Então, é uma luta de contato no qual um rikishi, certo, tenta forçar outro lutador para fora de um ringue circular ou tocar o solo com qualquer parte do corpo que não as solas do pé. O esporte se originou no Japão, o único país qual ele é oficialmente hoje praticado. Então, no Japão, a gente vai ver o sumo, aonde ele se originou, né? O país de origem do sumo é o Japão, e a gente vai ver nesse país ele tendo uma prática regularmente ali, ou seja, a gente vê escolas de treinamento, a gente vê times, a gente vê tudo, certo? E o objetivo do jogo é somente isso, é colocar o atleta para o lado do, do meio ali do círculo, né? Do objetivo do jogo. Se ele sair, o que colocou para fora vence. Então é mais ou menos um jogo de empurra-empurra. Eu vou colocar o vídeo aqui já já pra gente ver um pedaço. Ó, mas a gente consegue ver o quão interessante é a luta do sumô, né? E bastante gente assistindo lá. Você pode ver que o pessoal ali de outras lutas, provavelmente o karatê, né? Observando essa luta. E normalmente os caras que são lutadores de sumô, eles são bastante gordos, né? São bastante fortes. Por quê? Porque quanto maior é o espaço físico dele, a força física dele, ele terá chances de colocar o outro para fora. Mas a luta também é dividida em classificações, certo? A gente tem ali o peso pena, o peso galo, o forte,
No UFC, no Sumo também temos isso, certo? Ali com os pesos, tudo divididinho certinho. Então, é uma luta que se originou no Japão, onde os dois vão se enfrentar nesse formato circular, certo? Então é um formato circular. O boxe ali, quando a gente vê a luta do boxe, a gente vê aquela divisão, né, de quadrado, um cercado. No UFC também, aquele octógono, né, são fechado ali onde não tem para ir. Já no sumo não tem para onde eles ir, ó, não é fechado, é aberto. Eles são apenas fechados por um círculo que fica no chão aí, ó, marcado. E eles têm o objetivo de tirar o outro no empurrão, certo? Jogando a força um do outro. Então, é um esporte muito popular no Japão. E os torneios dele lá, interessante pessoal, vê só. Os torneios de sumô no Japão duram em torno de 15 dias, 20. Às vezes são torneios que ali passam um mês. E junta aquele pessoal, vai bastante pessoas assistir. Pessoas pagam ingresso para ver, certo? Então, a origem do nome sumô é um tanto mitológica. Muitas tradições são mantidas ainda hoje. Antes do início do torneio e lutas, existe uma série de rituais seculares. Então é engraçado. Eu vou colocar uma luta aqui já já no vídeo e vou pra gente ver um pouquinho como ela é interessante. Então, durante a luta é usado apenas o mawashi, ou seja, uma faixa de tecido grosso que cobre as partes íntimas dos lutadores. Então, aquela corda, né, que a gente viu que estava aí em cima, deixa eu só pesquisar aqui de novo. Aqui. Aquela corda que a gente vê que fica na cintura dele é chamado de awashi, certo? Então, o jogo é praticamente praticado somente com essa peça de roupa, não tem outra, certo? É só com essa roupa aí. Então, é interessante a gente ver, né, o quanto é diversificado o sumo, né? Deixa eu só pesquisar aqui o nome da roupa. Isso. Aqui para a gente ver um pouquinho mais como ela apenas é utilizada no sumo, né? Aqui, ó. Essa imagem dá pra gente ver melhor. Alguns pesos diferentes, certo? A gente vê peso pena, peso leve no UFC. No sumo a gente também vê, certo? Aqui, ó, 3 categorias divididas aí, ó, o mais pesado, um médio ali, um mais leve, mas todos os anos a mesma roupa, certo? É só utilizado esse pedaço de roupa, que é bem interessante, então. Então, isso é chamado de mawashi, certo? O mawashi, ele tem esse objetivo ali de apenas o lutador apoiar, segurar e puxar somente e para proteger as partes íntimas dos lutadores de sumô. Existem lutadores muito pesados, aqueles que tem mais de 300 quilos, 400, e isso a gente consegue ver em algumas lutas, né, de sumô com tradições e tudo de equipes. A gente vê certas imagens como essas aqui, ó, tradicionais, de lutas mesmo. E aí tem as equipes que tem os mawashi todo pintadinho, definido pela sua equipe, pelo seu time, né? E eles lutam dessa forma aí. Então deixa eu só colocar um vídeo aqui, bem interessante, para a gente poder ver o quão é interessante a luta do sumô. E só um ponto mais curioso, pessoal. Só um ponto mais curioso. O sumô, ele tem essa característica da luta que foi retirada de quando o pessoal observava ali as lutas de ursos, certo? Os dois ursos ali em pé começavam a brigar. Então, eles retiraram ali, os japoneses, dessas brigas dos ursos ali o método de como colocar em prática também no sumô. Então é bem parecido, lembra um pouco os dois ursos brigando, certo? Eu vou colocar o vídeo aqui para a gente ver de uma luta de sumô, certo? Profissional, entre dois lutadores aí, certo? Só com mawashi. Então tem um juiz ali no meio para dividir as regras, mas eu vou colocar aqui o vídeo, vou colocar aqui o celular para a gente ver e a gente vai ver depois uma luta de urso para ver como é bem parecido e de onde ele foi tirado, né? Deixa eu só abaixar aqui, porque tem as propagandas do YouTube, né? Mas
Agora, vamos lá, certo? Ó, como a gente pode ver, ó, o Mawashi bem aí, ó, detalhado, certo? Tem todo um ritual antes de iniciar. Você vê, ó, como ele tem um ritual bem, ó. Isso é antes da luta, pessoal. Olha aí, ó, a apresentação. Tudo isso são rituais que são feitos antes da luta, ó, certo? E aí os dois já estão preparados para a luta. Todo um ritual ó, antes do jogo. Vai-se embora cerca de uns 5, 10 minutos em torno antes de uma luta começar, até o árbitro, ali ó, o juiz da luta, dá as condições de jogo. Olha aí, ó. O objetivo é só apenas empurrar e colocar para fora do círculo, ó. Tá vendo? E no Mawashi eles podem apenas o que? Apoiar, segurar a mão. Olha, quase. O objetivo é colocá-lo para fora do jogo. Olha aí, colocou, ó, ganhou, tá vendo? É um esporte, pessoal. Deixa eu só tirar aqui. É um esporte que não tem uma certa agressividade. Por quê? É apenas empurrar o oponente para fora do círculo e aí o lutador vence. Então tem um ritual todo ali religioso antes do jogo, bem interessante, e que vai tomar ali animar o povo, né? Você vê que o ritual todinho animava o povo. E o interessante é que esse jeito deles dois lutarem lembra muito os do urso. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui na pesquisa para que a gente possa ver como parece a luta do sumô. Lembra muito dois ursos brigando, certo? Deixa eu só adiantar aqui. Ó. E aí vocês vão ver como é bem parecido. Ó, vamos ver. Dois ursos brigando, ó. Olha como é bem parecido. Ó, eles ficam em pé, ó, e empurram um ao outro, ó. Tá vendo? Quando a gente coloca lá aquele vídeo do sumô, a gente vê, ó, como é parecido. Jogou pra fora da pista aí ele, ó, o outro, certo? E aí a briga foi-se embora aí. Mas é bem parecido com a luta do sumô. Então, os antigos ali na história, né, os japoneses bem dos antigos, antigões mesmo lá, eles começaram a observar esse tipo de briga dos ursos e colocaram como um esporte em meio ao sumô. Então o sumô ele veio crescendo no Japão, veio tendo mais campo, né, de divisão. Hoje é uma luta bem compartilhada lá no Japão, chama bastante a atenção do pessoal. Como eu já tinha dito, o pessoal paga para ir ver lá o sumô. E o interessante é isso, são as origens dessa luta, né? A gente sabe que ele se originou ali no Japão, há muito tempo atrás, certo? Muitos historiadores dizem que foi ali na época entre 1880 e 1850, mas depois foi se melhorando, né? Teve ali a construção do mawashi, que é a roupa que eles usam, e o objetivo é colocar ali para fora, mas o interessante é que eles observando os ursos, eles fizeram, ó, dá para criar aqui um esporte bem legal, que é o sumô, certo? Então, o que é que eu vou querer na nossa atividade de hoje, pessoal? A gente vai fazer uma pesquisa, certo? No Google mesmo, como todo mundo faz, certo? Você com o celular na mão aí, com a internet, viu a aula, você vai pesquisar somente, certo? Uma coisa que a gente não viu e que a gente vai saber pesquisando, certo? Como é que a gente vai saber? A gente vai
pesquisar sobre as regras do sumô, certo? A gente viu ali algumas regras, né, já na prática, que faz parte de como um jogador pode vencer o outro. Mas existem bastantes regras do sumô. E se você pesquisar no Google aí, regras do sumô, você vai ver um bocado. Você vai ver golpes também. Existem golpes do sumô, como Kawazukage, Saboari, Hariti, certo? São vários tipos de golpe e vários tipos de rituais também. Mas a gente vai ver as regras. Tem vários sites aí e tem regra aí, ó. Não é permitido fazer, ó, é proibido tal coisa, então são regras. Então a gente já viu que a luta, o objetivo é colocar para fora, certo? O oponente sem agredir, só apenas empurrando, segurando no mawashi, é a única coisa que se pode, ou no próprio outro oponente. E quais são essas regras? Então vocês vão pesquisar, certo, pessoal? Quais as regras do judô? Do judô, ó, desculpa. Quais as regras do sumô, certo? Vocês vão pesquisar quais as regras do sumô. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para mim no privado, certo? Dessa luta interessante aí, a gente vê aí a influência das brigas dos animais ali na luta, mas eu só quero saber na nossa atividade isso, certo? Quais as regras do sumô? Você vai descrever no caderno aí, tira uma foto, manda para mim para eu poder corrigir, certo? Quais as regras do sumô, beleza? Então, tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida me perguntem, certo? E até a nossa próxima aula. Sem esquecer, quais as regras do sumô? É a nossa atividade de hoje. Tchau, tchau.